Fala para esse irmão assim: você tem a mente de Cristo para entender a mensagem de Deus. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Deixa aberta no verso 11. Nós vamos entender um assunto que é de muita importância na nossa vida. E acredito eu que é algo que falta na vida do crente, na vida daquele que crê em Jesus. E se você conseguir nessa manhã entender essa mensagem, eu tenho certeza que algo vai mudar na sua vida. A palavra de Deus, ela veio para mudar. A palavra de Deus veio para transformar. Ela é luz na nossa vida. Amém? Então nós vamos entender aquilo que a gente aprendeu na escola, aquilo que a gente aprendeu com a matéria de ciência. Ela diz que na natureza existem 4 elementos. Interessante que nós somos formados desses 4 elementos. E quando falta um elemento, parece que está faltando algo na vida dessa pessoa. E a gente vai entender hoje quais são esses elementos e qual que está faltando na vida do crente. Quais são os elementos da natureza? Quem lembra? Terra, água, ar e fogo. Amém? E você há de entender que nós temos esses 4 elementos dentro de nós. E o que eu percebo às vezes é que está faltando um elemento na vida do crente, que é essencial para a natureza termos esses 4 elementos dentro de nós, vivemos isso. E a gente percebe que está faltando algo na vida do cristão. A gente percebe que está faltando esse elemento dentro da vida de um cristão. Observa bem, os 4 elementos são terra, água, ar e fogo. Você é formado da onde? Do pó da terra. No seu corpo tem quanto? 70% de água. Você só tem vida porque Deus soprou o ar e você passou a ser alma vivente. Mas e o fogo de Deus? Cadê? Amém? A gente vê gente falar de fogo de Deus, mas falando de fogo pentecostal. Esse não é o fogo de Deus, gente. O fogo de Deus, a gente vai entender o que é hoje. O fogo de Deus, quando o primeiro homem passou a pregar o Evangelho, que é João Batista, a pré-anunciar o Evangelho, ele já falava de Jesus. E ele diz aqui, ó, em Mateus capítulo 3, verso 11, ele diz assim, ó: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com quem, gente? Com água, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Peraí, João Batista vem anunciando que o batismo em água era algo simbólico, que viria um outro que seria muito maior, que ele não era digno nem de levar a sandália, que era Jesus, que a morte de Jesus nos daria o batismo com o Espírito Santo, não mais com água. Amém? E o Espírito Santo é o fogo, é o elemento, é o combustão que falta para a vida do crente. Só que o crente religioso, ele entende fogo como pular, como gritar. Não é esse o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, gente, veio para nos dar uma postura diante da vida, nos dar sabedoria, nos dar direção, mudar o nosso caráter. O fogo do Espírito é a luz de Deus que acende as trevas dentro de nós. O fogo do Espírito Santo nos dá direção nos momentos difíceis. Naquele momento você não sabe se vai para a direita, para a esquerda. Aí você vai para uma igreja religiosa, tem que fazer isso, tem que passar o óleo, tem que ir no monte. Não! O fogo é o ensinamento de Deus.
é o Espírito Santo. Veja que o próprio João fala isso. Virá o Espírito da verdade que ninguém vê, ninguém conhece. Ele esclarecerá toda a verdade. A verdade é o Espírito de Deus na vida do homem. Quando o Espírito de Deus se acende dentro do homem, ele pega a direção de Deus. Ele vive uma vida na direção de Deus. Eu declaro você na direção do Espírito de Deus. Eu declaro você sendo batizado com fogo, com o Espírito Santo. Amém? O que João está pregando era um renovo. Era o Espírito de Deus dentro de nós, nos dando direção, nos capacitando. É só você ler o Evangelho que você vai entender. Paulo estava indo no caminho de Damasco. O que aconteceu com Paulo? Ele recebeu o fogo do Espírito. Ele recebeu aquela luz tão presente que ele ficou cego 3 dias. E depois de 3 dias, Deus manda o profeta Ananias ir em direção de Paulo. E ele recupera a visão de Paulo e diz só uma palavra para Paulo: seja cheio do Espírito, seja batizado. Amém, gente? Nós estamos falando do batismo do Espírito Santo. Nem todo mundo tem. Amém? O crente religioso, ele tem religião, ele tem dogma, mas ele não tem o ensino do Espírito Santo. Ele não carrega esse ensinamento na mente dele. Quando Deus derramou do céu fogo em Elias, o que o fogo fez? Lambeu tudo, mostrou que Deus é o fogo, que Deus é o Espírito Santo, que consome todo o mal. Amém? Então é isso que traz uma mudança na nossa vida. Observa o que ele fala em Lucas capítulo 12. Vamos lá, Jesus, ele está declarando aqui que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão. Amém? Mas vamos entender que divisão é essa. Pastor, então Jesus veio trazer confusão? Não, divisão é uma coisa, confusão é outra. Amém? Lucas capítulo 12, verso 49. Olha o que ele diz. Lucas capítulo 12, verso 49, olha o subtítulo: Jesus traz fogo e dissensão à terra. Aí diz assim, ó: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse aceso. Olha bem, Jesus está dizendo: olha, não pense que eu vim lançar fogo na terra. Eu vim acender dentro de você a chama do meu Espírito. Eu vim que você, ele diz assim, que você já estivesse a arder. Em outras versões está: se você já estivesse a acender. O que acende? Não é a luz? Não é o fogo? Então nós temos 4 elementos, mas nós precisamos do essencial, que é o fogo, gente. O fogo do Espírito tem que estar dentro de nós, porque você é formado de terra, você tem 70% de água, foi soprado nas suas narinas o ar e você passou a ser alma vivente. Agora você precisa do fogo de Deus, você precisa acender dentro de você essa luz. Olha o que aconteceu com Paulo quando acendeu a luz. Olha o que Paulo pregava. Paulo matava todos que invocavam o nome de Jesus por falta de conhecimento. Quando Paulo recebe o fogo, a luz do Espírito, ele na mesma hora muda. No outro dia ele está pregando na sinagoga que Jesus Cristo era o Senhor. Olha a mudança, olha a transformação, olha o batismo de fogo, olha o batismo com o Espírito Santo. Amém? Diga graças a Deus. Eu declaro Deus acendendo dentro de você a luz do Espírito Santo, te dando direção, te dando sabedoria. O homem, ele tem o Espírito Santo, mas ele precisa ser aceso. Ele precisa viver esse fogo do Espírito. E a gente vê nos dias de hoje gente que vai para a igreja para receber bênção,
Gente que vai para a igreja para receber vitória, tem que ir para a igreja para ser aceso pelo Espírito Santo. Ele vai te dar tudo que você necessita. Não é o homem que te dá. Ah, vem para cá, vem receber vitória. Vem para cá que aqui a tua vida vai mudar. Não, é a direção do Espírito que faz a coisa mudar, gente. É acender essa tocha que está dentro de nós. É acender esse conhecimento que emana dentro de nós. Diga graças a Deus. Você que é religioso, já passou pela religião, você sabe. Você já fez de tudo para obter o Espírito Santo. Você já ficou frustrado porque todo mundo falava em línguas, você não. Quantas pessoas são religiosas, dizem entre as que têm o Espírito, mas não conseguem ter sabedoria para resolver um problema pequeno na sua vida? É sinal que ele não recebeu ainda o batismo do Espírito. Repito, gente que vai para a igreja só para receber coisas materiais, como se a igreja fosse fundada só para isso. Não, é muito mais do que isso. E eu vou te mostrar um episódio de alguém que estava decepcionado com a igreja, com Jesus, mas ele sentiu esse fogo, ele sentiu essa luz que acendeu dentro dele e fez os dois voltarem para a igreja. Amém? Por que muitas pessoas saem da igreja? Porque não está acesa a presença do Espírito. Ela vai vivendo de religião, de dogmas humanos, de ensinamento de homem, e com o tempo ela vai vendo que não está mudando nada, porque está faltando um elemento, o elemento do Espírito Santo, que é fogo, o elemento que nos dá sabedoria, nos dá direção. Amém? Esses 4 elementos na natureza é essencial para a vida. Se não fossem esses 4 elementos, nós não estávamos aqui. Nós somos formados da terra. E dentro desse vaso de barro de terra, existe 70% de água. E foi soprado nesse vaso de barro cheio de água, foi soprado o ar, o fôlego de vida, e nós passamos a andar e a viver como alma vivente. Mas está faltando o fogo do Espírito. Mas está faltando a gente viver esse entendimento dentro de nós, acender de vez esse conhecimento, para não vivermos mais debaixo de religião, de ensinamento humano. Então a igreja não foi criada para buscar coisas materiais, como fazem por aí. Começam a mexer com o interesse das pessoas. E elas vão para a igreja para conquistar um carro, elas vão para a igreja para adquirir uma casa, elas vão para a igreja para ser empresário, elas vão para a igreja para ser curada. Gente, se o fogo do Espírito não entrar e acender o homem por dentro, por isso Jesus disse que Ele é a luz do mundo e nós também somos. Nós precisamos ser acesos. Diga glória a Deus. Fala para esse irmão: declaro você aceso. Declara o Espírito Santo acendendo. Digamos que aqui esteja tudo apagado, a gente não enxerga nada. E tem crente que vive assim, apagado por dentro e não enxerga nada. Vive de sensacionalismo, vive de falsas promessas, mas ele vive em trevas dentro dele. É fácil saber quando o cristão está em treva. Quando ele tem um problema, ele não sabe como vai resolver. Jesus nos ensinou como resolver o problema. Jesus mandou a gente buscar o quê? O reino. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. O reino é o Espírito Santo. Tem que buscar dentro, acender dentro para nos dar a direção que a gente precisa. A solução de todo problema da sua vida está dentro de você. Você tem uma sabedoria de Deus aí em você, mas precisa ser acendida. Precisa incendiar. Precisa iluminar. Diga glória a Deus. Amém? Você vê que em Efésios diz que nós somos abençoados em todas as regiões celestiais. Nós temos a bênção, mas se não acender a luz, como é que a gente vai enxergar? Se não acender a luz, você vai tropeçar. Você vai viver em trevas. Quantos crentes a gente vê em trevas? É que a pessoa associa treva com o diabo, com o demônio. Treva é falta de luz. Trevas é falta de conhecimento, ausência de Deus. E tem
dos crentes que está com a ausência de Deus, está sem a luz de Deus, sem o Evangelho de Jesus Cristo, vivendo ensinamento errôneo, vivendo ensinamento que não muda a estratégia, a história de ninguém. Então, dentre esses 4 elementos, 3 Deus já nos deu. Agora o fogo, a gente precisa acender dentro de nós esse conhecimento. Diga graças a Deus. Amém? Fala para esse irmão assim: eu declaro o Espírito de Deus te acendendo nessa manhã. É só você ler a Bíblia. Paulo do nada recebeu o batismo do Espírito Santo. Amém? Paulo ficou sem ver 3 dias. Há quanto tempo você está sem ver a solução desse problema? Há quanto tempo você está sendo atormentado, acorrentado por essas trevas que não faz você enxergar a solução que está em você? Amém? Pastor, eu já não sei mais o que faço. Eu já fiz campanha, já fiz simpatia, eu já fui na macumba, eu já saravei, eu já fiz isso, aquilo, outro. E não achei uma solução. E a solução está dentro de você. A solução está em você. Veja bem que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino, e todas essas coisas serão acrescentadas. Onde é que está o reino de Deus? Dentro. Mas ele precisa ser aceso. Quando Jesus diz aqui, em Lucas, vou ler mais uma vez, capítulo 12, no verso 49, ele está dizendo: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse aceso. Olha só. Então ele veio tacar fogo aonde? Na terra? Que terra? A terra humana. Amém? Ele veio acender o fogo, porque o Espírito está aí, mas tem que acender o fogo para você enxergar. Acender o fogo para você ter sabedoria. Acender o fogo para você ter uma direção, para mudar o seu caráter. É isso que o Espírito Santo faz. Esse é o Espírito Santo da Bíblia. Não é o Espírito Santo que falam por aí, não. Não é o Espírito Santo que tem que pular no poder. Não é esse Espírito que tem que gritar. Não. O Espírito qual a Bíblia fala é esse Espírito que já está dentro de nós, como diz 1 Coríntios 3, 16 e também 6, 19. Ele já está dentro de nós. Ele necessita ser aceso, ser batizado com ele. Ele começa a te dar a direção, como ele deu a todos os profetas. Amém? Elias provou que o fogo do céu iria cair, caiu. Amém? Amém ou não? Graças a Deus. Eu vou te mostrar um episódio de 2 discípulos que estavam em trevas, que estavam decepcionados com a igreja, estavam decepcionados com Jesus. Quantas pessoas a gente conhece que está decepcionado com a igreja e com Jesus? Hã? Agora tem o desigrejado, gente que não quer saber mais de igreja, gente que acha com a sua cabeça, com o seu ego, que não precisa de uma igreja, que não precisa de pastor. Então para que Jesus fundou a igreja? E Jesus deixou o legado da igreja: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Amém? Alguém vai demandar contra a igreja do Senhor Jesus? Não é? O governo tenta, todo mundo tenta. Amém? Mas a igreja de Jesus está aí. É bem verdade que muitas têm só o nome, mas precisa ser a igreja do reino de Deus. Precisamos acender esse Espírito que está dentro de nós, porque eu quero repetir isso para ver se entra em você. Nós temos 4 elementos da natureza. Nós aprendemos na escola, na matéria de ciência, que a natureza ela tem 4 elementos: terra, o que mais? Quem lembra? Água, ar e fogo. Amém? A maioria dos crentes já tem os 3 elementos.
terra, água e que mais? E água. Recebeu de Deus de graça. Sim ou não? Porque Deus formou você do pó da terra, colocou 70% de água dentro de você, para você andar, e soprou fôlego de vida, e você passou a ser alma vivente. Você anda, você se locomove, você come, você bebe, mas está faltando o elemento principal, que é o fogo. Amém? E que fogo é esse que a Bíblia fala? O fogo do Espírito Santo, que vai te dar sabedoria, entendimento, para você solucionar, resolver os problemas, que muitas das vezes a gente não sabe como lidar. Nós estamos vivendo com gente é complicada. É uma verdade. A Bíblia diz que o inimigo do homem é dentro da nossa casa. O maior problema humano não é do lado de fora, é dentro de casa. São pessoas. Eu nunca vi um ser humano ter na vida conhecimento de lidar com outro. Amém? A gente vê especialista em tudo, né? A gente vê gente especialista em fazer bolo. A gente vê especialista em direito, enfim, professor, mas a gente não vê ninguém em direito aprendendo a lidar com o ser humano. É a matéria mais difícil da vida humana, é lidar com o nosso próximo, que é o mandamento de Deus. Então, para eu aprender tudo isso, eu vou precisar acender dentro de mim essa tocha, esse fogo, que é o Espírito Santo que já está em mim. Mas eu preciso ser batizado por Ele. Ele precisa acender. Por isso que Jesus disse: olha, eu vim para lançar fogo sobre a terra, bem quisera eu que você já estivesse aceso. Amém? Lembra de Moisés? Moisés recebeu o fogo do Espírito e ficou aceso, mas foi momentâneo. Deus quer que nós venhamos a ser acesos. Eu declaro você saindo daqui hoje aceso, viu, gente? Eu declaro o Espírito Santo se acendendo dentro de você, te dando direção. Esquece o seu ego, esquece as suas razões. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Não atrapalha Deus não, porque a gente atrapalha Deus. Quando a gente bota o nosso ego, o nosso eu, a gente atrapalha todo o projeto de Deus. Lembra de Jesus quando chamou o discípulo? Ele diz o quê? Negue-se a si mesmo. O que significa isso? Mata o seu eu, o seu ego. O que você sabe, deixa aí, vem e me segue. Amém? Um monte de gente seguindo Jesus com ego. Um monte de gente seguindo Jesus com seu eu. Ah, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Você está aqui para achar, não, você é achismo. O Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. Quando a pessoa se acende, ele dá direção. Ele vai levar você ao caminho da vitória. É isso que eu declaro e desejo para a sua vida. Amém? Aí mesmo em Lucas capítulo 24, eu vou te mostrar dois crentes decepcionados com Jesus, com a igreja. Você deve conhecer muitos por aí. É porque está faltando o batismo do Espírito Santo. Está faltando se acender. Ele tem a teoria, ele tem a religião, ele faz isso, ele faz aquilo outro, mas ele não consegue se acender. Amém? Ele não consegue viver o reino de Deus que está dentro dele. Ele está procurando o reino de Deus em igreja. Ele está procurando o reino de Deus lá no monte. Ele não sabe que o poder de Deus está dentro dele. Jacó, lá em Gênesis 28, você nem abrir. Jacó disse: olha, eu sinto que Deus está aqui. Amém? Ele sentia a presença. Só o Espírito Santo pode fazer com que Deus toque na sua alma. Esses discípulos aqui, ó, eles estavam tão decepcionados que eles abandonaram a igreja e foram pelo caminho conversando. E Jesus ressuscitou e foi no caminho conversando com eles, mas eles estavam tão decepcionados que eles não conseguiram nem enxergar que era Jesus. Quantas pessoas estão assim, né? Olha, não consegui minha casa, estou decepcionado com Jesus. Jesus nunca prometeu casa para ninguém. Ah, estou decepcionado que eu dei o meu tudo, não recebi. Jesus nunca pediu tudo, ele foi o tudo.
Ele se deu na cruz do Calvário para a gente não cometer isso. Quanta gente sendo enganado, dando o seu tudo e não recebendo nada, e eles enriquecendo cada vez mais. Amém? Então aqui os discípulos estavam decepcionados. Vamos começar a ler do verso 21. Olha como é que eles estavam. Veja, Jesus havia morrido, ele já tinha ressuscitado, alguns discípulos já tinham visto ele. Maria Madalena foi uma das primeiras a vê-lo, e mesmo assim ninguém acreditou. Crente é ruim de acreditar, viu? Amém? Crente tem fé fingida. Crente finge que crê sem crer. Amém? É isso que acontece com muitos. Aqui no verso 21 diz assim, olha, eles conversando. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Ele está falando da cidade. Mas depois de tudo isto, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, olha só, toda evidência, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. Mesmo com toda evidência, eles não tinham uma luz que se acendesse dentro deles, eles não tinham conhecimento. Olha, gente, o poder de Deus, o reino de Deus, me permite, não é para a maioria, é uma minoria. Amém? Muitos falam de Deus, muitos pregam a Deus, mas não vivem a essência dele dentro. Amém? Paulo teve propriedade com todos os erros que teve. Amém? Paulo recebeu o batismo, o entendimento se acendeu dentro dele. No mesmo dia já estava na sinagoga pregando que Jesus é o Senhor. Amém? Então aqui esses homens decepcionados. Poxa, nós pensávamos que ele ia ser o governador de Israel, dessa cidade. Jesus veio muito mais para isso, velho. Amém? Jesus veio para Israel celestial. Significa, Jesus veio para o mundo do Espírito. Amém? Por isso que ele habita no nosso Espírito. Mas o nosso Espírito precisa se acender, precisa ter o fogo do Espírito. Diga graças a Deus. Aí diz assim, ó, verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro verificar a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Olha bem a cabeça dura dele. Jesus vinha todo tempo dizendo, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles eram discípulos de Jesus. Eles andavam com Jesus. Andou com Jesus 3 anos e meio. Ouvindo Jesus dizer que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Mas mesmo assim o coração endureceu. Quando Jesus morre, o que eles fazem? Eles saem da igreja, saem de Jerusalém, vão para uma aldeia no caminho de Emaús, bem distante da igreja, porque eles estavam decepcionados. Quantas pessoas estão decepcionadas com Jesus porque não aconteceu aquilo que Jesus nunca prometeu, sim os homens. Amém? O homem, olha, vem para cá que aqui você para de sofrer. Aí parece que, eu não sei se acontece, por que acontece, eu não sei, mas aí a pessoa parece que sofre ainda mais. Porque no meio da dor que a gente descobre a verdade. Amém? E muitas das vezes Deus permite isso, para que a gente se acenda e veja o que Deus fala é um, o que o homem fala é outro. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Aí veja, verso 25, então Jesus lhe disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Olha bem, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, olha bem, dizendo, discorrendo por todos os profetas falaram da ressurreição, e expunha
que a respeito contava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez-me ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, Jesus. Eles não sabiam que era Jesus. A decepção era tão grande deles com Jesus, que eles não reconheceram. Tem gente que está tão decepcionada com Jesus, porque o homem está apresentando Jesus dele, não é o Jesus da Bíblia, e as pessoas tendem a decepcionar. Ah, eu não fui curada. Ah, eu não recebi minha casa própria. Ah, eu não recebi o meu carro. Eu não realizei o meu sonho. Amém? Eu não consegui me casar. Olha só, as pessoas vão buscar Jesus para coisas materiais que elas mesmas podem fazer, sem precisar de Jesus. A maioria das pessoas tem tudo isso sem precisar de Jesus, gente. Amém? Jesus é muito mais que uma casa, que um carro. Está muito além disso. Amém? Você vê que a Bíblia é bem clara em dizer que o poder está em conhecer a Deus, constitui a glória do homem. Quando eu conheço a Deus, quando Ele me acende com esse conhecimento, ali está a minha vitória. Amém? Eles decepcionados chamaram Jesus para ficar com eles. Aí no verso: aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido lhe deu, e eles lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Amém? Peraí, quem parte o pão desse modo aí é Jesus. Peraí, quem dá graça, quem faz a ceia do Senhor é Jesus. E é Jesus. Quando a decepção vai embora, a gente enxerga que Jesus está na nossa vida. Muita gente não consegue enxergar Jesus na sua vida, porque lidar com Jesus por trocas materiais, ensinado pelos homens. Aqui Jesus, em nenhum momento, está falando de coisas materiais. E eles vão sentir um fogo arder dentro deles. Isso é Jesus. Amém? Tem gente que prega, a gente não sente o fogo de Jesus queimar no nosso coração. Tem gente que prega, a gente não vê. É até bonito, mas não sente nada. Amém? Tem que sentir, tem que se acender. Amém, gente? Glória a Deus. Ele deixou bem claro. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura, não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando ele que expunha as Escrituras. Ele não falava nada fora da Escritura, como nós não falamos. Amém? Tem gente para pregar, fala tudo mesmo que está na Escritura. Jesus estava dizendo, ele estava dizendo, a gente sentia uma ardência no nosso coração quando ele falava, quando ele expunha as Escrituras. Amém, gente? Quando a Escritura, ela está sendo, quando expõe a Escritura, a gente sente queimar a nossa alma, gente. A gente sente o coração. Amém? A gente sente queimar dentro de nós. Sabe quem está falando? O Espírito Santo. Ele faz arder o coração. Ele acende o entendimento. Olha o que eles vão fazer lá. Aí diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, para a igreja, onde acharam reunidos 11 e outro com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho e como lhe fora por ele reconhecido no partir do pão. Amém? Tem gente que só conhece Jesus e partiu o pão. Tem gente que só conhece Jesus pelos rituais, que nem é válido mais no período da graça de Deus, na dispensação da graça, não é mais. Amém? Então, gente, o que eu desejo hoje
do fundo do meu coração, fiquei muito impactado com essa mensagem hoje. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo queima no seu coração. É que o Espírito Santo se acenda. Veja, na mesma hora ele, não, vou voltar. Na mesma hora ele recebeu uma luz, uma direção, voltou. Talvez você está aqui hoje perdido, sem direção, sem saber o que fazer. Você vai sair daqui hoje com a direção do Espírito Santo. Você vai sair daqui hoje com sabedoria, com entendimento, com direção. Você vai tirar dúvida do que você vai fazer ou não. Talvez você chegou aqui hoje assim: eu não sei que decisão tomar, eu não sei para que lado eu vou. Mas hoje você vai sair daqui com o seu coração queimando, com a sua alma queimando. Agora você vai sair daqui com os 4 elementos essenciais para a tua vida. Amém? 3 elementos sem os quais você não consegue viver. O 4, que é o fogo, ele precisa se acender para te dar direção, para te dar sabedoria. Senão você vai viver no mundo em trevas, no mundo sem entender o que você vai fazer com a sua própria vida. E acredita que tem gente assim? Estão tão decepcionados com a vida que jogou a decepção para Jesus, para a igreja. Tem gente que está decepcionada com a gente também. Amém? Como se nós fôssemos responsáveis da vida delas, o tipo de vida que elas carregam. Paulo deixou bem claro: o homem é aquilo que ele tem na alma, ou seja, dentro dele. Amém, gente? Hoje eu quero fazer uma oração para você especial, para que o Espírito de Deus se acenda dentro de você, para que seu coração queime, para que você entenda que é Ele que está dizendo: ó, vai por aqui, faz isso, faz aquilo outro, calma, eu vou resolver. Ele fala dentro. Amém? O Espírito Santo, o fogo dele, queima dentro de nós. Diga graças a Deus. Quem está sentindo arder? Quem está sentindo arder no seu coração? Glória a Deus. O Espírito Santo está falando com você. Ele está dando a direção para você. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Bem forte. Isso.